Relacionamento abusivo. Essa pessoa tá sendo tóxica nessa relação. São termos que se popularizaram bastante na internet, né? Mas pra gente saber se você tá sendo tóxico em um relacionamento, primeiro a gente precisa entender o que é que ser tóxico numa relação significa. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E aproveitando que esse tema tá bem em alta, tava me lembrando aqui de uma vez em que em um dos atendimentos surgiu a pergunta, né? Será que todos nós não podemos ser tóxicos para alguém em um determinado relacionamento? E de fato, talvez todos nós podemos dar errado com uma certa quantidade aí de pessoas. Não sei se é exatamente ser tóxico, mas que as partes não vão encaixar, o relacionamento não vai pra frente porque há uma incompatibilidade de valores, pensamentos, estilos de relacionamento diferentes. Isso sim, com certeza. Mas quando a gente fala de estar sendo tóxico pra alguém, a gente não tá falando de um relacionamento que não tá dando certo. Geralmente a gente está se referindo ali a uma pessoa tá fazendo tão mal a outra a ponto de estar realmente prejudicando a sua saúde mental, a sua qualidade de vida ou algo do tipo. E geralmente essa toxicidade, ela vem de um lugar muito egoísta nesse sentido, né? De você querer impor a sua vontade sem pensar no que é que isso vai gerar, vai causar ali na outra pessoa que também faz parte dessa relação. E relacionamento, gente, é saber ceder. A gente não consegue ter um relacionamento totalmente aos nossos moldes. Senão a gente não tá se relacionando com outra pessoa, a gente tá se relacionando consigo mesmo. Quando a gente tá no relacionamento, tem a vontade do outro, a visão de mundo do outro, que a gente precisa ter uma flexibilidade de saber até onde a gente vai ceder ali pra estar naquele relacionamento e saber também ter claro pra gente quais são os nossos valores, que realmente são inegociáveis pra gente e que se não tiver, no mínimo, acordo, com alguma congruência com os valores, com a visão de mundo do outro, realmente o relacionamento não vai pra frente. O que isso tem a ver com ser tóxico dentro de um relacionamento? Se a gente for parar pra pensar em alguma coisa que é tóxica, é uma coisa que começa a contaminar o ambiente ali, né? Ou a contaminar o seu corpo, quando a gente fala de uma intoxicação, por exemplo. Então é como se fosse aquilo que é daquela substância, que é daquela pessoa, impregnando na outra, ou impregnando naquele ambiente. E é justamente aí que entra essa parte do egoísmo, digamos assim, né? É a vontade do outro, é o ciúme do outro, é o sentimento do outro, são os valores do outro que acaba entrando, impregnando na outra parte da relação e precisando seguir dessa maneira para que a relação dê certo, ou algo desse tipo. Isso faz com que a parte que esteja sendo intoxicada, né, da relação, ela se perca no meio do caminho. E aquela outra parte, a parte tóxica, ela começa a impregnar ali, a impor a sua vontade, às vezes de uma forma mais violenta, mais truculenta, seja verbal, seja física ou psicologicamente falando. E antes mesmo da gente julgar os atos ali daquela pessoa tóxica, é importante que a gente saiba que só isso por si só, a anulação de uma segunda pessoa dentro da relação, já pode ser considerado tóxico, né? A pessoa pode estar se anulando ali dentro daquele relacionamento. Tá, Aline, então você tá falando que pessoas egoístas podem ser tóxicas, então, dentro de uma relação? É simplesmente isso? Não apenas isso. Isso é uma das formas da gente pensar. Mas uma pessoa pode estar sendo tóxica ali também por não saber lidar com algumas emoções que ela sente, como, por exemplo, o ciúme. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre ciúme pra vocês. Vou deixar linkado aqui no card se você quiser dar uma olhada depois. Mas o ciúme, ele aparece quando a gente tem medo de perder alguma coisa. E ao invés de lidar de uma forma saudável com o ciúme, que é normal, é uma emoção esperada ali de aparecer dentro de uma relação, tá? Em certos níveis, em certos graus, depois disso começa a realmente ser prejudicial, mas você pode lidar de uma forma saudável com o ciúme. Ao invés de fazer isso, você pode acabar descontando dentro da relação, em cima daquela pessoa e sendo tóxica pra ela, por exemplo. Talvez a forma como você enxergue que os relacionamentos devem seguir, e não por uma questão de egoísmo, mas porque você aprendeu que aquilo é o certo, te faça ser uma pessoa tóxica na relação. Talvez porque a outra pessoa tenha interpretado, entendido de uma outra forma, ou talvez porque você acredite que só tem essa maneira de se relacionar, de namorar, de casar, e você precisa seguir somente aquele caminho. E não, existem várias formas da gente se relacionar. Existem vários modelos, formatos, configurações de relacionamentos ali a 2, a 3, enfim, que você possa imaginar. E a gente tem que entender que talvez vários outros modelos não sirvam para você, mas serve para outras pessoas. Mas você percebe como talvez essa dificuldade de lidar com alguns sentimentos e esse egoísmo que eu tô chamando aqui, né? Esse não saber ceder, querer impor apenas a sua
sua vontade são sinônimos de uma pessoa que pode ser tóxica numa relação. Quando a gente fala do cara que controla a roupa da mulher, por exemplo. Quando a gente fala desse ciúme excessivo que uma pessoa tem com a outra, de não deixar sair com amigos, de não deixar ir para determinados lugares. É uma imposição da sua vontade. E ou, talvez, não saber lidar com determinadas emoções que são normais e que aparecem dentro de um relacionamento. Mas para saber se você realmente está sendo tóxico dentro de um relacionamento, não basta apenas que você faça uma autoanálise e repare aí se você está sendo uma pessoa egoísta, se você não está sabendo lidar com determinadas emoções. É preciso entender o impacto que as tuas ações estão causando numa outra pessoa também. Isso, na verdade, vai ser bem importante aí para você entender se esse relacionamento está sendo bom ou ruim para você. Esse vai ser realmente o diferencial. É preciso que a gente pare um pouco, silencie um pouco e escute o outro lado, para realmente fazer essa autoanálise, perceber, não, isso é meu, isso não tá sendo compatível com ela, isso não tá sendo compatível com o relacionamento, talvez nesse momento a gente precise terminar. Talvez a maior dica que eu possa te dar para você identificar se você tá sendo tóxico ou não num relacionamento, seja você entender que existem diversos tipos de configuração diferente dentro de uma relação. Existem diversas maneiras de se relacionar. A sua não é a única e não necessariamente é a mais certa do que as outras. A gente precisa partir desse pressuposto. Depois desse pressuposto, a gente vai ver como é que tá a tua configuração do relacionamento. O que é que você espera, o que é que a outra parte também espera da relação, onde é que vocês estão se encontrando, onde é que isso tá dando certo e onde isso não tá dando certo, quais são ali as dificuldades que vocês estão enfrentando, quais são os valores que divergem e será que dá certo da gente continuar num relacionamento com valores que divergem tanto, o quanto que você tá precisando ceder ou que a outra pessoa tá precisando ceder para que o relacionamento dê certo, o quanto que isso tá sendo desgastante, será que isso tá valendo a pena porque vocês estão pagando uma pena para isso, né? Todo relacionamento a gente paga mesmo, a gente cede, mas essa conta ela tem que estar fechando, o saldo tem que estar sendo positivo pra gente. Enfim, são uma série de perguntas, é uma série de questionamentos mesmo, mas que são importantíssimos pra gente ir refletindo e analisando a saúde dessa relação. E provavelmente não vai ser da noite pro dia, porque a gente tem essa dificuldade de se abster e de analisar um pouco mais de fora da situação para aquilo que tá acontecendo, pro fenômeno que tá ocorrendo ali. A gente se pessoaliza muito, né? E não consegue entender essa diversidade de fenômenos, mas talvez você realmente se dedicar, se empenhar de uma forma intencional, facilite e agilize esse processo de você perceber aí se tá sendo ou não tóxico nesse relacionamento, ou até mesmo se você tá sendo intoxicado, né? Colocando aqui nos termos que eu usei, por alguma relação. Eu espero ter plantado aí uma sementinha da reflexão para que você esteja mais atento caso teu relacionamento esteja passando por alguma dificuldade, mas que é um movimento realmente de muita reflexão. Tem muito conteúdo aí na internet, né, falando que é um relacionamento abusivo, que é um relacionamento tóxico, talvez com exemplos aí mais gráficos de quando isso acontece. E aqui eu quis trazer uma reflexão talvez mais intrapessoal para você, mais de você com você mesmo. É isso, me sinaliza aqui se você gostou desse conteúdo, clicando no gostei ou no não gostei para eu saber. E a gente se vê na próxima quarta com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!